Você já parou para pensar que o seu propósito de vida só vai vir quando você der voz para o seu lado artístico? Você já parou para pensar que às vezes, todas aquelas vezes que sabotaram os seus sonhos de criança ou que falaram, para de pensar nisso porque isso é bobagem, fez você ainda mais rígida e crítica com você e com a sua história e com todas as potências que estão aí dentro de você e que você está deixando de utilizar porque você tem medo? Quando vir essa coisa de eu não posso fazer isso, eu não posso me dar prazer, o lazer não é interessante, escuta de quem que é essa voz. Essa voz é sua, é você adulto se posicionando sobre uma coisa que realmente é verídico, que realmente não faz sentido para a sua vida. Às vezes a gente deixa de ser uma pessoa autêntica, mais sensível com a nossa história, simplesmente porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar. E o nosso propósito tá no nosso lado artístico e criativo. A gente não vai encontrar o nosso propósito se a gente não olhar para nossa criança interior e ver do que ela gosta de fazer, do que ela gosta de brincar. Quais são as coisas que depois que você faz como adulto que te levam a relaxar, que você vai sentir um prazer, que você vai brincar como se você fosse criança. É importante a gente entender que esse caminho tá aqui para ser feito. A gente tem total liberdade de se sintonizar com a nossa criatividade para poder ser melhor, para poder ser mais livre, para entender e ressignificar aqueles padrões de dores que estão ali dentro de nós, simplesmente como pedra no nosso caminho, impedindo que a gente chegue num lugar muito maior, num lugar de mais liberdade, de mais sensibilidade, de mais compreensão de que a vida está aqui para ser vivida e que pode ser maravilhoso. Às vezes a gente deixa de viver as oportunidades que estão aqui pra gente, simplesmente porque a gente acha que a gente não tem alguma coisa que tá faltando. Ah, eu quero gravar vídeo. Ai, mas eu não tenho números de seguidores suficiente. Você nunca vai ter se você não tiver o que falar, se você não tiver dado o primeiro passo em algum dia. Ah, eu queria tanto saber o que que tem naquele livro. Você nunca vai saber se você não ler aquele livro. Eu queria tanto conhecer aquela pessoa. Você nunca vai ser. Você nunca vai saber como é que é aquela pessoa se você não for lá e tentar conhecer ela. Você precisa arriscar. Você precisa ter ousadia. Ah, eu queria tanto me formar na faculdade. Eu queria tanto ser médico. Eu queria tanto ser engenheiro. Eu queria tanto ser, sei lá, atriz, sabe? Eu queria tanto morar no circo. Cara, são tantas coisas que a gente tem a oportunidade de fazer, de realizar os nossos sonhos e fica com medo e deixa de agir porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar. Porque a gente tem medo de que em algum momento vai ter uma crítica, vai haver uma frustração e que tudo vai dar errado. Para de dar voz aos seus traumas. Para de achar que porque você passou algum constrangimento na infância, tudo que vai acontecer na sua volta vai ser constrangimento. Você precisa entender que a vida é muito maior que isso. Você precisa ter conversas sinceras dentro de você, ressignificar esses padrões, essas dores que estão aí fazendo a sua criança gritar dentro de você e roubar completamente a sua identidade e a sua atenção. A minha aqui agora, ela tá mais sintonizada. Hoje em dia, eu fiz a minha criança entender que está tudo bem ser ela. Tá tudo bem não pensar que a vida é um conto de fadas da Branca de Neve e gostar mais da Fiona do Shrek, cara. A gente precisa parar de ter medo de decepcionar. A gente precisa parar de achar que o que a gente vê como bonito é feio. A gente precisa entender que a gente é autêntico, que o que é nosso é só nosso. E que a gente tem um olhar específico por conta de todo o coletivo que foi acontecendo ao longo da nossa história, para que a gente tivesse essa visão que a gente tem hoje. Então pensa, ninguém é igual a você. Seus irmãos são pessoas, são exemplos incríveis para você poder notar isso. Eles cresceram tendo as mesmas referências que você, tendo os mesmos pais que você, recebendo punições muito semelhantes às que você recebeu.
e mesmo assim ele tem uma outra visão de vida. Vocês podem concordar em vários pontos, mas ainda assim a visão dele é só dele e a sua é só sua, porque são pessoas diferentes. Mesmo que se fossem gêmeos, são pessoas diferentes, são identidades diferentes, são níveis de maturidade diferentes, são acontecimentos diferentes. A gente não pode achar que, eu não vou gravar conteúdo porque já tem alguém falando de autoconhecimento, já tem alguém falando de astrologia, já tem alguém sendo terapeuta, mas a mensagem que você tem para passar, ela é só sua. Aquilo que você guardou, aquilo que fez você chegar onde você tá, é só seu. São essas coisas que vão te fazer a diferença. São essas coisas que vão te fazer acessar o seu propósito de vida. Essa coisa mágica que as pessoas ficam acreditando que é. Mas o nosso propósito de vida é só vir aqui e nos realizar. Sentir a nossa essência aqui dentro e vê-la vibrando pela realização de ter encontrado ela, de sentir quem a gente é, porque já tá tudo dentro. A gente só precisa ir lapidando para cada dia entender, fazer esse caminho, essa jornada e não chegar no destino. É a jornada que faz o propósito acontecer, né? A gente precisa começar a entender que o propósito não tá só em ser médico ou em ser famoso, ganhar milhões de reais. O propósito é o que é verdadeiro para você, é o que te faz sentir de verdade, é o que te faz enxergar mais além, é o que te faz acordar de manhã e entender que a vida pode ser muito melhor se você der o seu melhor. A gente precisa acreditar que tem possibilidades de todos os dias muitas coisas serem diferentes, ou todas as coisas serem diferentes. Basta a gente acreditar. Por muito tempo, quando eu comecei a me autodesenvolver, né? Quando eu nem era terapeuta ainda, quando eu tinha uns 20 anos, que eu me aprofundei ali em buscar entender sobre o meu mapa astral, sobre arquétipos, sobre essa linguagem simbólica, né, que a vida usa para falar com a gente. Quantas pessoas eu não escutei falando que eu era louca? Muitas. Muitas pessoas me julgaram por eu ter esse posicionamento, por eu querer me autoconhecer por esse caminho, porque não é um caminho convencional. E tá tudo bem. Eu aceitei que era isso, que a gente vai ser julgado de qualquer forma, que a gente só precisa ter orgulho da nossa trajetória, do caminho que a gente está fazendo, porque a gente, buscando isso, a gente está acessando o nosso propósito. Quando você tá indo contra o que as pessoas estão falando e você se sente feliz e você entende, cara, eu não entendo porque que essas pessoas estão me questionando, olha aqui, isso tudo que eu tô virando. Você consegue se olhar no espelho e enxergar o que te faz bem e o que te faz mal. Às vezes a gente tampa a nossa visão, ou às vezes a gente tira o óculos, só para não enxergar, mas a gente tá vendo. Então a gente só precisa ligar um botão dentro de nós, que é o do foda-se, e entender que a sua história, a sua trajetória, o que você tem aí dentro de você é só seu. E as pessoas que forem se sintonizar com a sua essência, elas vão chegar, elas vão estar aí, elas vão colaborar, você vai colaborar com elas. Mas muitas pessoas vão embora e tá tudo bem. Um rio é fluido. A água que passou numa pedra há 10 minutos, ela nunca mais vai passar por ela. E nem por isso o rio está sofrendo. Você é água. Você tem que entender que a vida é fluida e que as coisas vêm e vão. Entende? Quando a gente solta esse controle, tudo se torna ainda mais prazeroso. Só que a gente precisa ter a compreensão de que é com um passo de cada vez, que é com paciência, para entender o nosso propósito, que é vivendo o caminho e não chegando lá. Entende? Quando chega lá, já é outra fase do processo. A caminhada é o mais importante. O que eu vi no meu dia a dia, com quem eu me sintonizei, o que eu fiz, como que eu influenciei.
Isso tudo é o que vai estar lá no seu dia, no dia da chegada, sabe? Você vai estar orgulhoso com tudo que você está construindo até aqui, tudo que você viu até aqui. Você pode melhorar onde? Onde você quer chegar? Começa a se perguntar sobre essas coisas. É daí que vai vir o seu propósito.